Sim, sim, essa questão do isolamento Você falou de social, isolamento, é? o isolamento social, eu acho que é uma das principais queixas também, né, dos idosos, porque os Sim, filhos já casaram, já foram embora, às vezes já estão passando por um processo de luto, de viuvez, e aí a gente está falando de um universo aqui no Brasil que existem realidades, diferenças econômicas que também são barreiras para as pessoas não poderem pagar uma academia, né? Não poderem frequentar, não poderem contratar um personal. Então, a gente está falando de um Brasil onde, para a pessoa com menos recursos, a velhice é ainda mais impactante e, com certeza, isso vai, inclusive, diminuir esse tempo de expectativa de vida dela. Então, sim, quando sim. o idoso realmente consegue ter essa integração, e é por isso eu bato muito aqui, Nicolas, na tecla das políticas públicas, espaços de convivência onde os idosos possam, além de interagir socialmente, ter essas atividades, ter acesso a tudo isso que vai lhe proporcionar uma longevidade ativa, integrada, socialmente inclusivo realmente, né? Incluído na sociedade. Isso é muito Sim. importante. Perfeito. É um das maiores, um dos aspectos mais importantes em relação à mortalidade e comorbidades das pessoas idosas é o nível de escolaridade, né? Você estava falando dessa questão socioeconômica, né? Uhum. Então, por exemplo, a vovó Zilda, graças a Deus, um dos aspectos que faz com que ela tenha essa idade longeva e saudável é a questão dela não se preocupar com pagar contas. O vovô Fábio, ele aposentou bem, faleceu, deixou uma boa pensão para ela. Ela não se preocupa com isso. Imagina se ela tivesse se preocupar o grau de estresse que poderia impactar na saúde, né, da pessoa. Exatamente, com certeza. Eu queria que você colocasse aqui para o nosso público, que é todo mundo aqui 50 a mais, 60 a mais, qual é o preço que nós pagamos quando nós mantemos uma vida sedentária? E aí vamos chegar lá nos 60 e começar a sentir o preço de ter mantido uma vida sedentária. Existem duas formas de se envelhecer, falando sobre qual que é o preço que a gente vai pagar, né? Uma forma chama-se uma forma senil e uma outra senescente. A gente está falando de senilidade e senescência. Como que é um envelhecer senil? É um envelhecer não saudável, onde as células elas envelhecem de uma forma doente. Então, isso é um fator que muitas vezes ele é um fator modificável. Existem aspectos genéticos também, mas Uhum. existem fatores modificáveis, né, que podem ser alterados ao longo da vida e fazer com que a pessoa envelheça não de uma forma senil, mas sim senescente, de uma forma saudável, por causa das suas escolhas de alimentar bem, de praticar exercício físico, de ver a vida como um lado positivo, e não ficar só reclamando das coisas, armazenando raiva, rancor. Isso faz mal para a saúde. Então a gente tem que tentar purificar os nossos pensamentos também. Isso é uma lei de saúde, né, do Galeno. Uhum. Pensamentos positivos, a gente ficar com raiva, pensamento negativo também adoece a pessoa. Então, olha só, o preço que a gente paga é o quê? As escolhas que nós fazemos. Nós somos responsáveis por nossa vida, né? Acho que é muito isso. Então, a questão da escolaridade, lembra que eu te falei? A taxa de mortalidade é muito maior em pessoas de baixa escolaridade. É por isso, às vezes as pessoas não têm acesso às informações que uma boa alimentação pode ser bom para ela. Não, ela não está nem aí. Ela vai lá, come o torresmo, churrasco todo final de semana. Pô, de vez em quando tudo bem. Uhum. Mas uma educação alimentar importante, uma educação higienista de prática de exercícios físicos. É uma série de fatores, sabe, Uhum. Cíntia? Uhum. Mas aí, por exemplo, além da questão de a escolha estar sendo feita para bons hábitos, de repente eu sofro uma queda. E aí esse envelhecimento, a partir de um trauma, ele deixa de ser um envelhecimento saudável e começa a caminhar para um outro lado, um envelhecimento senil. Uhum. Apesar das questões modificáveis, a gente também tem que contar com cuidados, porque a queda é um problema para o idoso. Às vezes a pessoa começa a ter problemas também de acuidade visual, vai atravessar uma rua, não vê um carro, poxa, é atropelado, olha que problema. Então é Uhum. uma capacidade intrínseca do idoso, a capacidade visual. Qual que é uma outra? A capacidade auditiva. Capacidade auditiva, se a pessoa começa a não escutar, eu vi na publicidade que você fez no início do programa, como que chama a empresa? Desculpe. É centro auditivo Vale Som. Então, a gente sabe que a capacidade intrínseca auditiva, se a pessoa começa a não escutar, ela se isola, porque ela não está entendendo nada. Isso. Isolamento promove depressão, né? A questão da demência, porque ela não está usando prótese, acentua o declínio cognitivo também. Então, Uhum. essas capacidades intrínsecas são muito importantes. A preservação da capacidade visual,
a auditiva, a psicológica em relação a comportamento e humor, a cognitiva também, a locomotora com os exercícios físicos e a própria vitalidade, com uma boa alimentação, que vão configurar o que eles chamam hoje de habilidade funcional, que é a forma com que essas 6 capacidades intrínsecas se relacionam com o meio ambiente que essa pessoa vive. Porque você imagina, a pessoa ela é cega e mora num ambiente de difícil locomoção, então é tudo uma questão de habilidade funcional, Uhum. sabe? Então, na verdade, é uma grande teia de vários fatores, né? E um Nossa fator Senhora. impacta no outro, né? Sim, sim. E aí, quando eu não tenho essa vida já a partir dos 30, 40 anos, preocupada em ter uma boa velhice, né? Uma velhice independente, autônoma, saudável, eu realmente vou começar a ter fraqueza muscular, né? A ter dores articulares, e aí, de repente, o remédio sai mais caro, porque prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Remédio sai mais caro, sim. Vamos separar 2 aspectos, então. Envelhecimento, né, e idoso. Uma coisa é diferente da outra, porque o envelhecimento ele começa na infância, Nasceu, né? já começa a envelhecer. Exatamente. E, por exemplo, a gente sabe que na parte de desenvolvimento das crianças, as crianças elas têm boa sensibilidade ao desenvolvimento de algumas capacidades físicas, por exemplo, com 8 anos ali, ele tem mais flexibilidade, ele tem mais capacidade de melhorar a sua coordenação. Só que ele vai crescendo, vai desenvolvendo outras janelas de aumento de sensibilidade e desenvolvimento de capacidades físicas, como, por exemplo, a força muscular, lá pelos seus 15 anos, por causa do aumento da testosterona. E se a gente sabe que nesse período ele está sensível ao desenvolvimento dessa capacidade de força, ele não vivencia os movimentos para esse desenvolvimento, ele apresenta uma lacuna que no futuro pode ser um problema, diferente de quem vivencia esses movimentos nessa etapa mais sensível de desenvolvimento dessa capacidade física. Então, qual idoso que vai chegar para mim, profissional de educação física? Um idoso que não viveu essas etapas de desenvolvimento de uma capacidade motora importante que é a força, ou um que viveu isso plenamente? Então, a gente deve considerar a individualidade também. E uma coisa, não é porque ele não viveu que ele não precisa começar, porque as adaptações ao treinamento físico, elas ocorrem em todas as idades, na infância, na idade adulta e na idade mais velha. Existem estudos que mostram que idosos nonagenários, ao fazerem musculação por 3 vezes por semana, aumentaram a área da coxa 44%. Ou seja, existe hipertrofia muscular para um idoso nonagenário. É exatamente isso que eu ia perguntar para você. Não tem uma idade, eu já passei da idade, eu não vou mais fazer uma academia, porque eu já fiz 60, já fiz 70. Na verdade, a gente tem essa capacidade de ganho de massa e de qualidade de vida e em todos os aspectos fazendo exercícios, né? Sim, as adaptações elas ocorrem em todas as idades, né? E o estímulo ele deve ser um estímulo adequado, né? O treinamento de musculação, de força muscular é justamente isso, para ganho de massa muscular e, na pior das hipóteses, para minimizar os efeitos deletérios do envelhecimento, porque o sedentarismo realmente não vai ajudar em nada. Aí sim, né, a Uhum, pessoa tende a ter uma sarcopenia mais acentuada, né, com o sedentarismo e comportamento sedentário. Existe uhum. uma diferença, sabia, de sedentarismo e comportamento sedentário. Não, qual é? O sedentarismo é simplesmente a pessoa que não pratica atividade física orientada por 150 minutos por semana. O comportamento sedentário são 3 comportamentos: passar o tempo sentado, inclinado ou deitado. Isso é comportamento sedentário. E hoje, na área da saúde, estuda-se muito o que chamam de comportamento de movimento de 24 horas, que são 3. Quais são eles? Comportamento sedentário, atividade física e sono. Vamos tirar 8 horas do sono. Sobram mais ou menos 16 horas para serem divididos em atividades físicas e comportamento sedentário. Atividade física não é exercício físico, não, tá? Atividade física é levantar, caminhar, arrumar a casa, porque isso tem gasto de energia. Só Sim. que com o envelhecimento, a tendência é que a gente se movimente menos. Então, a gente tende a aumentar o tempo de comportamento sedentário. Então, uma simples ação dos familiares, como recomendações aos cuidadores, por exemplo, de quando os seus idosos permanecerem muito tempo em comportamento sedentário, sentado, deitado, poxa, coloque ele em atividade física em pé. Apenas uma descarga de peso em pé para um idoso mais frágil já vai gerar um estímulo que vai ter gasto de energia e minimizar o tempo de comportamento sedentário, o que faz grande diferença na saúde da pessoa idosa.
E isso que você está falando é importante, porque às vezes, até pelo excesso do cuidado, uma filha, um parente fala: não, deixa que eu vou lá e pego para você. Não, fica aí sentadinho, que eu vou ali, arrumo sua cama. Não, não vai comprar pão não, que você pode cair ali na calçada. Às vezes, esse excesso de zelo pode exatamente estar contribuindo para essa atrofia, né, do idoso. Perfeito, né? Cuidado, tadinho. Ô, dó, senta aqui, né? Isso, eu faço seu pratinho, não, eu vou ali na geladeira. E isso, na verdade, pode ter um efeito exatamente contrário. A pessoa pode, inclusive, começar a se achar uma inútil, né? Falando, nossa, eu não posso nem levantar da cadeira mais. Ou então se sente um barão, né? Ou isso. Todo mundo faz tudo para ele, né? Mas Mas é isso que você está falando, faz todo sentido. Claro, né? Existem pessoas que têm necessidades, mas deixar sim, essa pessoa, né? Pelo menos o mínimo do mínimo, ter um pouquinho de esforço, né? Vamos descobrir.